Muita gente me pergunta como que eu consigo fazer festa todos os anos para comemorar o aniversário do Theo. Mas poucas pessoas sabem a luta que nós enfrentamos durante os 9 meses de gestação. E hoje eu vou contar tudo para você. O Alan, quando ele era solteiro, ele teve que fazer alguns exames de rotina e dentro desses exames tinha o espermograma. E aí, com o resultado desse exame, o médico falou para ele que ele era estéril. Então, quando nós começamos a namorar, alguns anos depois, o nosso relacionamento foi muito rápido. A gente começou a namorar sem se conhecer. Com 1 mês, ele me pediu em casamento e 8 meses depois do primeiro beijo, a gente casou. Então, foi tudo muito rápido. Mas nesse período, antes da gente casar, ele conversou comigo. Ele falou que ele era estéril, que o médico já tinha falado isso pra ele, se isso seria algum impedimento no nosso casamento. E eu falei que não, porque eu sempre tive vontade de adotar, ele também. Então não seria nenhum impedimento, que nós seríamos pais, independente se fosse natural ou adotivo. Foi 1 ano, fiquei sem tomar anticoncepcional, tentando, naquela frustração, mês após mês, muitos negativos, e a gente já estava pensando seriamente em desistir do processo natural e começar o processo da adoção. Foi aí que o positivo veio. Foi até muito engraçado porque veio de uma forma totalmente inesperada. Eu ia fazer uma viagem de trabalho e a minha menstruação estava para vir nesse período. Então eu fui na farmácia comprar o absorvente. E do lado do absorvente tinha um teste de gravidez na promoção. Eu decidi comprar. Comprei. Deixei guardado em casa, nem comentei com a Alan que eu tinha comprado esse teste. No dia seguinte eu fui fazer e estava lá, o positivo. Não contei pro Alan na hora, fui numa clínica, fiz o exame de sangue, fiz logo de cedo, bem de manhã, e à tarde eu peguei o resultado e estava lá, realmente estava grávida. Contei pro Alan à tarde. Sério? Aham. Caraca. Tremendo, hein? Isso aqui é quietinho, né, cara? Ai, Jesus. Bem tremendeira. Ai, O Mário não gostou não. Eu tô quase caindo no chão. Nervoso. Senta. Caramba, cara, eu já tava até meio que desacreditado. Chegou a hora, né? Fiz as minhas malas e fui viajar. Alan ficou super preocupado que a gente foi pro interior de São Paulo, mas deu tudo certo, graças a Deus, nessa viagem, ok. No retorno da viagem, na segunda-feira, eu comecei passando mal. Comecei com os sintomas da gravidez. Inicialmente, ok, só um enjoo matinal, né, de gestação. Só que no segundo dia eu vomitava 3 vezes, no 4º dia eu já vomitei 5, e aí foi só aumentando, até que depois de umas 2 semanas após a descoberta da gravidez, eu comecei com vômitos incontroláveis. Não era um vômito igual a maioria das grávidas, que enjoa, vomita e come e consegue ter o dia normal. Não, eu vomitava e eu ficava totalmente prostrada, porque eu comecei vomitando 4, 5, 6, até que chegou o momento que eu estava vomitando 10, 12, 15 vezes ao dia. E aí, o que mais doía eram as pessoas em volta falar: ah, mas é gravidez, né? Você tá enjoada da gravidez. O Alan e a minha mãe nunca me abandonaram, nunca me apontaram, nunca duvidaram do que eu estava sentindo. Eu sabia que tinha alguma coisa de diferente, eu não sabia o quê. Quando eu precisei ser internada a primeira vez, porque eu não comia absolutamente nada,
os médicos descobriram que eu estava com hiperemese gravídica. É uma doença rara que acomete 1% das grávidas. Não tem um tratamento, não tem uma causa ainda específica, mas é algo extremamente doloroso, principalmente psicologicamente falando. O medo tomou conta de mim. Foram dias terríveis, terríveis. Só de lembrar, eu me emociono, porque não era só o fato de eu vomitar trocentas vezes no dia. Eu não consegui me alimentar por 2, 3 dias seguidos. Era o fato de eu ter medo do meu bebê não resistir. Eu tentava comer porque eu precisava alimentar o meu bebê, mas eu não conseguia. Não descia, sabe? Travava tudo. E eu não dormia porque chegava a noite que eu tentava deitar, me dava refluxo. Então vinha aquele líquido gástrico. Vinha aquele líquido que não deixava eu deitar. Eu ia conseguir pegar no sono lá para as 5 da manhã. E aí às 8 eu já estava acordando, vomitando novamente. Tive que me afastar do trabalho, tive que parar de ir à igreja, não aguentava fazer nada, absolutamente nada. Era do quarto pro banheiro, do banheiro pro quarto. Eu sentia muita fraqueza, eu comecei perdendo muito peso. Eu fiquei 2, 3 dias sem comer absolutamente nada no início de uma gestação. Eu não era frescura, não descia. Eu tentei de tudo. Eu tentei limão, eu tentei gengibre, tudo que falavam, faz isso que é bom, água com gelo é bom. Ao mesmo tempo que a água entrava gelada, ela saía gelada. Tinha dia que eu abraçava o vaso sanitário e eu ficava ali, porque era vômito atrás de vômito. Eu cheguei a vomitar 25 vezes no dia. Foram dias horríveis. Só quem passa pela hiperemese sabe o quanto a hiperemese é traumatizante. É horrível. Não tem nada que a gente possa explicar ou justificar. Eu tive que me internar 2 vezes e fui várias e várias vezes na emergência ter que tomar soro, porque eu não estava conseguindo me hidratar, não estava conseguindo me alimentar, então eu batia na emergência, tomava soro e voltava para casa. Até que na segunda internação, quando eu já estava com 4 meses e meio, quase 5, os médicos conseguiram a dosagem certa da medicação que conseguia controlar esse vômito. Eu tive que tomar o Vonalfresh de 8 mg e eu tinha que tomar 2 comprimidos por dia, um de manhã e um à noite. Esse remédio é R$60 a caixa e vinha 10 comprimidos, ou seja, era R$60 por semana, um custo elevadíssimo. O emocional já estava abalado, o físico estava abalado e agora o financeiro também estava abalado. Mas nós conseguimos. O dia que faltava dinheiro para comprar a caixa do remédio, o vômito vinha e aí a gente tinha que dar um jeito e corre daqui, corre dali, busca daqui, busca dali, porque o remédio não podia faltar. Porque o dia que eu não tomava o remédio era vomitar o dia inteiro. E assim foi até o dia do parto. E nisso tudo, o Theo estava crescendo como o bebê Gig, que é grande para a idade gestacional. O Theo sempre esteve acima do peso esperado, acima do tamanho esperado. Os médicos não acreditavam. Cada vez que eu ia para poder fazer uma ultra, que eu ia para o médico, eu saía de casa chorando, eu ia com medo, porque na minha cabeça passava: hoje que eu vou receber a notícia que meu bebê não aguentou. Chegava lá, o médico falava: seu bebê tá ótimo, seu bebê tá crescendo muito saudável, seu bebê tá até maior do que o esperado. Então o Theo, ele veio para comprovar que Deus faz além do que a gente está esperando e imaginando, que Deus é perfeito nos detalhes. No dia do parto, o Theo nasceu num domingo, 11h45 da manhã. Tiveram 4 bebês que nasceram naquele mesmo dia. O Theo foi o maior bebê da maternidade.
Theo nasceu com 3,820 kg. As enfermeiras batiam na porta do quarto para poder me conhecer. Aquele bebê que estava sendo falado pelo hospital inteiro, que ele era muito bochechudo, muito gostoso. A roupinha dele não deu, a roupinha RN não passou na mãozinha, a gente teve que trocar a primeira roupinha, que eu queria a roupinha vermelha, não consegui, porque a roupinha não dava no bracinho dele, tinha que ser o RN maior, aquele RN pequenininho não funcionou. Então, foram dias de muita luta, dias de muita dificuldade. Por isso que nós decidimos, sim, comemorar a vida do Theo. Todos os anos com festa, com celebração, com os amigos que nós amamos, com muita alegria, demonstrar a nossa gratidão a Deus pelo milagre de poder gerar, pelo milagre de ter o Theo ao nosso lado. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a nossa história. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Nós temos muitas dicas, muitas histórias para contar, muitas experiências. E se você conhece alguma gravidinha que está passando pela hiperemese, já compartilhe esse vídeo com ela para mostrar que assim como eu venci, ela também vai vencer.